Aula 39. Naum. O livro que traz a profecia de Naum é uma continuação da história iniciada no livro de Jonas, e conhecer seu contexto histórico nos ajudará a entender o período que a profecia de Naum cobre. O livro relata sobre a completa destruição da capital da Síria, Nínive, cidade que numa ocasião anterior havia sido advertida pelo profeta Jonas e que, devido ao seu arrependimento nacional, recebera o perdão de Jeová. Agora, cerca de 105 anos depois da profecia de Jonas, os assírios haviam se entregado completamente à idolatria e se tornado arrogantes, provavelmente por causa do seu poder e riqueza. Nessa circunstância, Deus envia seu profeta com uma dura mensagem. O livro de Naum é uma declaração contra a grande e fortificada cidade de Nínive. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém agora elas vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. A Assíria se tornou uma grande potência militar e econômica e havia dominado quase todos os países à sua volta, inclusive levado cativo o Reino do Norte, Israel, enquanto saqueava e oprimia o Reino do Sul, Judá. Depois de aproximadamente 150 anos de senhorio absoluto sobre os demais povos do mundo, a Assíria havia se tornado odiada pelas nações em redor. O tratamento dispensado aos prisioneiros e colonos era brutal. Muitos eram esfolados vivos, enquanto outros eram queimados. Centenas tiveram seus olhos vazados, enquanto outros o nariz, as orelhas e os lábios amputados. Seus pecados de sangue eram tamanhos que muitos bradavam aos céus por uma intervenção divina, até que por volta do ano 612 a.C., os exércitos medos e babilônios se aliaram contra os assírios, destruindo a cidade por completo, dividindo entre si o império. Nínive fora irremediavelmente assolada e destruída por causa do seu mal. Lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e por-te-ei como espetáculo. Todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? Naum. Devido à maldade dos habitantes de Nínive, a cidade fora convocada para uma acareação com o Senhor, que através do profeta se revela como seu adversário. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais,
a voz dos teus embaixadores. O propósito da profecia de Naum era especificamente dois: anunciar a subversão de Nínive devido suas abominações e consolar os de Judá, assegurando-lhes que os planos de Deus se cumprem, pois Ele é fiel e jamais se esquecerá das promessas feitas. O povo precisava saber que Deus é Senhor absoluto sobre todos e certamente livraria quem estivesse disposto a se voltar para Ele. Os oprimidos e humilhados saberiam que Deus abateria os soberbos e tiranos, e justiça seria feita. O livro de Naum traz uma lição valiosa com respeito aos governos ímpios e a forma como Deus um dia derramará seu juízo sobre os regimes opressores. Esse livro relata o juízo de Deus sobre uma nação que continuou fazendo o que era mal, mesmo diante da pregação e advertência dos homens levantados por Deus. Naum tinha um só assunto: a sentença contra Nínive. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. A mensagem principal de Naum e sua aplicação atual são: a ira divina será derramada sobre os arrogantes, porém, os que em Deus depositam sua fé, esses serão poupados em virtude do amor de Jeová. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum descreve o imperialismo de uma nação arbitrária e pagã e anuncia o triunfo certo e final da justiça e soberania de Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum. Data. Não é fácil estabelecer precisamente a data da profecia de Naum, pois as inúmeras controvérsias cronológicas envolvendo os eventos históricos do livro têm trazido confusão aos principais estudiosos dessa profecia. No entanto, alguns eventos históricos podem nos ajudar a localizar cronologicamente a data dessa profecia, ainda que de forma aproximada, pois seria pretensão querer indicá-la precisamente até o prezado momento. Se for certo que Naum tenha profetizado durante o reinado de Ezequias de Judá, é possível que isso tenha ocorrido no fim desse reinado e se estendido até os primeiros anos do reinado de Manassés, próximo de 698 a.C., provavelmente uns 105 anos depois de Jonas. Assim, é certo situar a escrita do livro entre os anos 690 a 660 a.C. O propósito da profecia de Naum era especificamente dois: anunciar a subversão de Nínive devido suas abominações e consolar os de Judá, assegurando-lhes
que os planos de Deus se cumprem, pois Ele é fiel e jamais se esquecerá das promessas feitas. Naum. Autor. O autor é Naum. Ele não é mencionado em outro lugar e é provável que tenha nascido em Elcos, uma aldeia insignificante que nem mesmo os estudiosos da geografia bíblica conseguem localizar. Alguns alegam que esse vilarejo situava-se na própria Assíria, enquanto outros afirmam que ficava nas proximidades de Jerusalém. Não tem surgido nenhuma posição contrária à autoria de Naum, embora quase nada desse profeta seja conhecido. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Jesus Cristo, revelado em Naum. É preciso lembrar que o livro de Naum traz uma mensagem de juízo e destruição a uma nação pecadora, o que para alguns é difícil de associar com um Deus de amor. Entretanto, não podemos nos esquecer que um erro tolerado não é prova de amor, e sim de promoção do mal. O genuíno amor deve estar inteiramente alicerçado na justiça, o que, do contrário, seria uma ofensa do direito. Nesse pensamento, ao olharmos para o Cristo em tal circunstância, encontramos um abrigo seguro em meio ao juízo divino que recairá sobre a terra. Dessa forma, a mensagem do livro de Naum nos revela Jesus Cristo como fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum. Tema principal.